Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o posicionamento da mulher dentro de casa. Conta uma experiência que eu tive e eu espero que edifique a sua vida. Então, assista até o final, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra pra você. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de já deixar o seu like, de já se inscrever pra você não perder mais nenhum vídeo. Nós temos vídeos aqui no canal toda quarta-feira, meio-dia. Estou aqui cumprindo uma parte do meu propósito, que é levar a palavra do Senhor e compartilhar tudo aquilo que Ele tem falado comigo e, de alguma forma, que através de mim, Ele fale ao seu coração. Então, esse é o motivo de eu ter um canal no YouTube e eu espero que você fique comigo e me ajude a propagar o Evangelho para mais e mais pessoas. Então, compartilhe esse vídeo se ele te edificar. Também comenta aqui embaixo assuntos que você acha interessante pra gente bater papo, pra gente conversar por aqui. Gente, eu fiquei pensando sobre que vídeo, o que falar. É sempre assim, né? Toda semana. Mas tem coisas que eu sinto que ainda não é o momento de falar, como eu comentei no último vídeo. Mas essa semana eu tive uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque foi uma experiência muito pontual. Eu acredito muito no poder da oração. Eu sou uma mulher que, assim, eu já vi coisas acontecerem a partir do momento que eu comecei a orar. E não é porque a minha oração é poderosa, mas sim porque o Senhor opera através da oração. Então não acredito que tenha isso de que tem pessoas que têm uma oração forte e outras não. Acredito que Deus opera por meio da oração e a oração está disponível para todo mundo exercer, para todo cristão exercer. Então, se você muitas vezes quer viver o sobrenatural, você precisa buscar isso. Então, a oração é uma ferramenta de você buscar isso. Então, eu sempre acreditei muito no poder da oração e principalmente depois que o meu esposo se converteu, né? Pra quem não sabe, o Matias não era convertido, nós nos casamos sem ele estar convertido e nós contamos um pouquinho da história, da nossa história, e eu vou deixar aqui nesse vídeo, aqui no card. Nós contamos um pouquinho da nossa história e eu fui muito provada nessa questão da oração nesse período em que o Matias ainda não era convertido. Então, eu realmente me coloquei na brecha, eu realmente orei muito para que ele se convertesse e para que todas as promessas do Senhor se cumprissem na nossa vida. E eu pude experimentar, né? Experimentar a realização, né, da minha oração, porque era a vontade de Deus pra nós. E aí eu pude ver com os meus próprios olhos o que uma oração pode causar, né? O que uma oração frequente pode causar no mundo espiritual. E o Matias se converteu, então isso já faz 2 anos, não lembro muito bem, mas quase 2 anos ou 2 anos. E aí então eu vivi muito isso no meu início de casamento. Vez ou outra, né, eu tenho experiências de orar ao Senhor pedindo algo específico e do nada acontece. Mas eu confesso que ultimamente eu estava um pouco relaxada com essa questão da oração. Eu lembro muito bem que no começo desse ano Deus me deu um direcionamento muito específico de que para esse ano Ele queria que eu me derramasse mais em oração, né, que eu buscasse Ele mais em oração. Eu era daquela pessoa que fazia o devocional lendo muito a Bíblia e não há nada de errado nisso, né, gente? É muito bom isso, eu sempre tive uma facilidade muito grande de entender a Bíblia, de gravar versículos, então, sabe, eu ficava ali, eu me maravilhava com a palavra de Deus, eu ficava assim, meu Deus, que maravilha, que extraordinário é a palavra de Deus. Só que Deus me deu esse direcionamento de começar a orar mais, né? De começar a buscar Ele mais nessa disciplina espiritual que é a oração. E assim, durante esse ano eu fui buscando, né? Até nós temos célula aqui em casa. Células são grupos pequenos, né? GP, célula, tem vários nomes para isso, mas são pequenos grupos que se reúnem nas casas para conversar sobre a palavra, para poder, enfim, ter um momento com Deus, né? E em comunhão. E eu lembro que em outubro nós tínhamos estabelecido orado ao Senhor, né? Buscado no Senhor, e nós tínhamos estabelecido uma meta, né? Uma data para que a célula multiplicasse e a célula
ela iria multiplicar em outubro. Só que no começo de outubro parece que começou a dar tudo errado, tudo errado. E aí nós ficamos orando, buscando e, sabe, pelejando por aquilo em oração. E aconteceu, nós multiplicamos, foi linda a multiplicação. Geramos uma célula saudável e estamos saudáveis, isso que é o que mais importa. Então tudo isso, essa foi um pouco da minha trajetória esse ano em relação à oração. E como eu falei, eu tava um pouco relaxada, né? Tipo, essa questão de oração, muitas vezes quando eu não tinha muito tempo pra orar, então eu preferia nem orar, porque eu não tenho muito tempo mesmo, então fui deixando. E aí essa semana eu tive uma experiência muito doida. Eu tava sentada aqui do lado do sofá. Eu tava sentada, eu costumo fazer uma devocional aqui, né, sentada. E eu tava sentada e eu tava orando pela minha família e pelo Gael, pelo Matias. E eu tive a impressão de que alguém estava me olhando, né? Como se estivesse aqui, olhando de frente pra mim no sofá. E aí, neste momento, assim, eu realmente não me importei, assim. Eu pensei, deve ser coisa da minha cabeça isso, sabe? Quando você tá, tipo, deixa eu ficar focada aqui, porque isso pode ser uma distração. Então eu fiquei focada na oração. E aí, eu senti novamente esse olhar, mas então vindo das minhas costas, né? Como se estivesse atrás de mim, então atrás do sofá. E aí, nesse momento, eu comecei a orar e a repreender, né, tudo isso, a orar muito pela minha casa, a orar muito pelo meu lar, e sumiu, né, tipo, essa sensação sumiu e eu comecei a sentir realmente paz aqui na minha casa. E eu fiquei pensando depois sobre isso, e eu fiquei, assim, o entendimento que eu cheguei foi que, cara, a mulher tem uma autoridade diferente sobre o lar. Eu não sei explicar pra vocês, não tô falando que nós somos, ai meu Deus, mulher empoderada, não é isso. Mas eu tava até conversando com uma amiga e ela falou sobre isso e eu tipo assim, entendi. É como se a mulher tivesse um discernimento maior em relação às coisas do lar, em relação às coisas da casa. Então, se a casa está um ambiente pesado, frio, ela tem um discernimento maior em relação às coisas da casa. E aí eu fiquei pensando, né, muitas vezes nós mulheres não nos posicionamos em oração, não nos posicionamos orando pelos nossos maridos, orando pelos nossos filhos, orando pela nossa casa, e muitas vezes a missão que Deus nos dá é essa, de discernir, sabe, e de orar pela nossa casa, e de nos colocar ali, sabe, a mulher é o coração da família, né, tipo assim, eu não sei explicar, gente, mas é como se o homem, ele tem um discernimento mais em relação à provisão, em sair, em correr atrás lá fora, fazer carreira, ganhar dinheiro para trazer pro lar. E a mulher tem uma missão mais dentro do lar, cuidar da casa, de gerir o lar, de, sabe, tudo isso que Deus nos incumbiu. E isso não é vergonhoso, isso não é errado, isso não é ruim, sabe? Isso é louvável, uma missão, um dom que Deus nos dá. Então, quando isso aconteceu, eu percebi que, primeiro, eu estava levando muito na brincadeira essa questão de orar pela minha casa, e querendo ou não, né, por saber que o Matias também ora, eu fiquei, o Matias tá orando, então tudo bem. Mas a questão é que Deus me chama pra isso, sabe? Deus me chama pra esse lugar. E talvez Deus também tá te chamando pra que você se posicione dentro da sua casa. Às vezes nós oramos tanto lá pras pessoas lá de fora, pras pessoas da nossa célula, pras pessoas da nossa igreja, pros nossos parentes, pros nossos amigos, e esquecemos de orar e de colocar diante do Senhor a nossa família, o nosso lar, sabe? Nós temos, depois que eu compartilhei isso com as discípulas, né, as meninas que caminham comigo, uma delas até mandou que a Fabiola Mello falou, assim, no mesmo dia que eu tive essa questão aqui em casa, a Fabiola Mello também compartilhou algo no Instagram dela sobre nós sermos guardiãs dos nossos lares. Então, muitas vezes Deus está nos chamando para esse lugar de guardiã, de intercessora, de nos posicionar dentro da nossa casa, mas o que a gente mais se preocupa é com o lado de fora, sabe? O que a gente mais tá preocupado é com os de fora. E às vezes a nossa casa começa a virar um
caos, uma bagunça, e nós não sabemos por quê. E aí o que nós fazemos? Fugimos, sendo que é uma responsabilidade que Deus nos dá como mulher, sabe? Então, eu não quero dizer de forma alguma, isso não é um discurso feminista de que você é a melhor, que você tem que se empoderar, não é isso que eu tô falando. Mas eu tô falando que Deus deu dons. E eu não consigo pensar em uma palavra agora que define, mas é como se Deus tivesse... Ele criou o homem para algo e criou a mulher para algo. E o que ele criou para o homem está muito ligado em prover, em criar, em trazer, sabe? Em multiplicar, em fazer realmente, tipo assim, eu vou empreender, eu vou fazer algo porque eu quero que minha família tenha estabilidade financeira. Deus deu muito essas visões, essa visão pro homem. Mas pra mulher, Deus deu uma visão mais de cuidado, mais de colocar ordem em meio ao caos, mais em cuidar do lar, em gerir o lar. E uma coisa não exclui a outra, uma coisa não é menor que a outra, muito pelo contrário, são complementos, sabe? Deus é tão perfeito que ele fez isso, tipo, e é impressionante porque se complementa. O Matias, ele vai pra fora, né? Eu também trabalho, mas assim, pensando, né? O Matias, ele tem mais a preocupação de trazer pra dentro do lar e eu tenho mais preocupação de gerir o lar. Então, mulher, por favor, te convido hoje a olhar mais pro seu lar, a ter mais discernimento, sabe? Às vezes uma bagunça que tá acontecendo, começa a acontecer muitas brigas, às vezes começa seus filhos só vivem doentes, às vezes, sei lá, você não consegue mais olhar com amor pro seu esposo ou com amor pros seus filhos, e isso tudo é o inimigo destruindo a sua casa, o seu lar. E Deus nos convida a olhar para o nosso lar, olhar para dentro e cuidar em oração, em, sabe, deixar um ambiente agradável, organizado, limpo. Esses são dons que Deus nos dá. E como eu falei, eu repito, gente, isso não é ruim, isso é maravilhoso, isso é louvável, porque Deus faz tudo perfeito. E por que na hora de dar um dom pra mulher, ele errar? Ele não errou, não. Ele não errou. Deus é perfeito. Então eu espero que através dessa experiência você seja edificada. Eu espero que através dessa experiência você tenha mais discernimento no seu lar, você se desperte como eu me despertei, de orar mais intencionalmente pela minha casa, pela minha família, pelo meu lar, sabe? Realmente eu sinto que isso que é o que Deus nos chama pra fazer, sabe? Muito antes do que fazer pra fora, fazer pros outros, cuidar dos outros, se certifique de que você está fazendo tudo isso e muito mais dentro da sua casa, porque a sua maior missão é dentro da sua casa. Eu ouvi uma vez a Priscila Subirá falando isso, eu guardei no meu coração e hoje eu entendo muito mais do que ela estava falando. O maior projeto que Deus pode nos confiar é eterno, porque são almas. E Deus te confia almas, seja a do seu esposo, seja a dos seus filhos. E até as pessoas ao seu redor, mas principalmente os dentro de casa. Então, antes de cuidar dos de fora, certifique-se de que está cuidando dos de dentro. Antes de dar amor para os de fora, certifique-se de que os de dentro estão se sentindo amados, estão se sentindo cuidados, estão se sentindo importantes na sua vida. É isso. Mais uma vez, eu espero que esse vídeo te edifique, que não tenha ficado muito bagunçado. Confesso que eu não segui nenhuma linha de raciocínio, isso aconteceu e eu quis compartilhar com vocês. Então, eu espero que te edifique. Se te edificou, não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém, com alguma mulher que ela precisa ouvir essa mensagem. No seu grupo de célula, no seu grupo de jovens, no seu grupo da igreja, no seu grupo de mulheres, tá bom? Eu espero muito que você fique por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Também deixe seu like, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é legal, é relevante e ele começa a entregar para um monte de gente. Então, se você quer ajudar esse canal não só a crescer, mas a alcançar mais pessoas, curte muito e peça para todo mundo que você compartilhar curtir também, porque assim o próprio YouTube começa a entregar para todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!